A China é o nosso maior cliente. Ela é o nosso maior importador de soja, de carne e até mesmo de petróleo. Por isso, hoje, o Agro, Trabalho e Fé vai contar a história do nascimento da China moderna. Uma história que nasceu com um grupo de agricultores. Veja essa história. Hoje eu quero falar de um pequeno pedaço de papel que teve o poder de mudar o mundo. Ele foi assinado em 1978 em Xiaogang, um pequeno vilarejo no interior da China. Antes, em 1949, quando Mao Tse-tung tomou o poder, ele aboliu completamente a propriedade privada. Isso se chamou o Grande Salto para frente, mas que acabou por gerar a escassez mais mortal de toda a história. Em 1960, a China era um caos completo. A taxa de mortalidade pulou de 15% para 68% e a taxa de natalidade despencou. Os mortos por inanição, por fome, chegavam a cerca de 50% em alguns vilarejos. Os sobreviventes vagueavam pelas estradas à procura de comida. Quem fosse pego estocando grãos era fuzilado. Assim, a China foi, de longe, o maior campo de morte do mundo. Como não poderia ser diferente, aqueles agricultores de Xiaogang estavam desesperados também pela falta de comida. Mesmo desenterrando raízes, cozinhando folhas com sal ou moendo cascas de árvores com farinha, eles não estavam conseguindo alimentos suficientes para a sua sobrevivência. Foi então que numa noite, no final de novembro de 1978, um grupo de 18 agricultores de Xiaogang se reuniu secretamente e tomou uma decisão radical. Comandados por Yan Hongshang, eles assinaram um contrato que devolvia as terras para cada agricultor de forma individual. Eles sabiam que o planejamento estatal não estava funcionando, mas o fato de dividir a terra entre si poderia levá-los à prisão. E assim, eles concordaram que ninguém jamais saberia daquela história. E caso alguém fosse preso, ficou combinado que os outros criariam os seus filhos através da prisão. Uma verdadeira contra-revolução. Então aconteceu um verdadeiro milagre. Em um ano, a extensão de terra plantada praticamente dobrou e a aldeia passou a gerar excedente de arroz. As notícias do sucesso da agricultura individual rapidamente se espalharam por toda a China. Mas em 1979, o Partido Comunista Chinês emite uma nota reafirmando que, abre aspas, o trabalho individual nos campos, fecha aspas, não estava permitido. No entanto, como a forma de produção de alimentos aumentava de maneira vertiginosa, em 1984 o governo recua e na 35ª Parada Nacional, 5 tratores desfilam na Praça Tiananmen com um gigantesco letreiro dizendo que o contrato de Xiaogang era bom. Em 1986, 8 anos depois que Xiaogang ter retomado o controle da sua agricultura, o governo central da China muda e emite novas diretrizes para o trabalho rural. O documento foi uma decisão marcante do desenvolvimento moderno da China. Com isto, reconquistando o direito de trabalhar no seu próprio campo, a produção de alimentos na China aumentou de forma vigorosa. O mais interessante é que tudo aconteceu com a mesma terra, os mesmos agricultores e os mesmos bois para ararem aquelas terras, mas com uma diferença fundamental: a responsabilidade individual de cada agricultor com o seu campo. O próprio governo reconheceu que Xiaogang, abre aspas, quebrou o alto sistema de produção centralizado, oferecendo ao agricultor a autonomia da sua produção. Isto liberou e desenvolveu a produtividade das áreas rurais. Fecha aspas. Posso dizer que há momentos na vida que tiram o fôlego. Foi o que eu experimentei quando eu cumprimentei aquela figura frágil de Yan Hongshang, um simples agricultor que mudou a revolução de Mao Tse-tung. E quem explica melhor o que se passou em Xiaogang é o próprio reformador Deng Xiaoping, que diz, abre aspas, o sucesso do trabalho rural de Xiaogang aumentou a nossa confiança. Nós aplicaremos a experiência desta reforma rural nas cidades
e faremos uma grande reforma no sistema econômico com foco nas cidades. Assim, aquele acordo, assinado à luz de velas no interior faminto da China, um grupo de homens sem muita instrução, transformou a China. Um documento que aliviou a fome de 1/5 da população do planeta e se tornou um dos mais importantes programas de combate à pobreza do mundo. Xiaogang é uma impressionante testemunha de que civilização e propriedade privada são inseparáveis. O resultado foi um dos maiores saltos de renda da história da humanidade. Yan Hongshang e os seus amigos assinaram um documento que foi a certidão de nascimento da China moderna. É um daqueles raríssimos documentos que tem o poder de mudar o mundo.